Olá, agora teremos a palestra O que estamos aprendendo neste período e suas consequências. Quem vai ministrá-la é o professor José Moran, que não precisa de muito apresentação, porque nós todos conhecemos, mas dentre os seus feitos está a participação ativíssima na criação da Escola do Futuro da USP. Professor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado a todos os educadores que estão aqui assistindo. É bom participar desse sexto CENID, organizado pelo Adriano e pela Universidade do Passo Fundo. E neste período assim conturbado, é interessante fazer esses congressos virtuais que sempre existiram, mas que agora eles cobram uma relevância especial. E, na verdade, congresso, aprendizagem, todas essas questões assim relevantes para nós, neste período tão interessante, eu queria assim, compartilhar um pouco as inquietações de alguém mais idoso que já aprendeu muitas coisas, mas nunca tinha vivido um período igual a este, e de um educador ligado à Universidade de São Paulo, que olha também para o que está acontecendo na educação superior, na educação básica. E a ideia é isso, do que nós estamos aprendendo agora, neste período, e as consequências que a gente vislumbra, dependendo um pouco do tamanho assim, dessa demora. Então, essa é um pouco a questão. Algumas desses temas vocês encontram nesse blog da USP, aí vocês têm meus contatos, meu e-mail, e vamos assim falar primeiro das aprendizagens pessoais, eu diria, e sociais. Então, algumas coisas que eu aprendi como pessoa, estou aprendendo, o valor da vida, a precariedade ao mesmo tempo da vida, a fragilidade, o valor do encontro por diversos meios, de aprender a conviver com os que estão perto fisicamente, com a família, e ao mesmo tempo com os amigos, com as familiares distantes. Então, todas essas aprendizagens, a desenvolver as competências pessoais, sociais, também digitais, fazemos reuniões o tempo todo, privadas, públicas, e a importância que está por trás de tudo isso, que é de viver uma vida com propósito, com significado, ao mesmo tempo com equilíbrio entre todas as dimensões, o intelectual, o emocional, o ético, aprender também a lidar com dificuldades, a resiliência, isso é uma aprendizagem importante, e ao mesmo tempo manter a esperança. Significa isso, a gente passa por períodos um pouco mais difíceis, são períodos de transformação, são períodos em que a gente aprende muito. Então, como sociedade, nós estamos num desses períodos históricos. Também, um pouco misturando o pessoal e o social, participo, vejo enorme efervescência de atividades, de pessoal colaborando, postando, muitas lives, oportunidades de aprender das instituições na educação básica e superior, e em todas essas dimensões. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E a sociedade como um todo, ela está aprendendo a avançar em algumas áreas que estavam um pouco reprimidas. Por exemplo, a telemedicina, que a gente precisava ir sempre para a consulta médica, visitar os médicos. Com toda essa crise, liberou também muitas formas de comunicação, de orientação, psicólogos, médicos, enfim, todo esse compartilhamento de dúvidas, de pesquisas. Isso é um grande avanço. Aprendemos a desenvolver algo que sempre existiu, mas agora toda a sociedade está aprendendo a trabalhar remotamente. Alguns já faziam isso, eu venho fazendo já há alguns anos,
mas muita gente está aprendendo a trabalhar remotamente, home office, como fazer reuniões, como ser produtivo, como organizar as atividades familiares e as profissionais. Muitos colegiados, desde na educação, mas também na área, sei lá, política, sei lá, nunca um Supremo Tribunal Federal tomava decisões colegiadas online, governos, decisões em todos os campos. Estamos avançando enormemente nisso aí, então provavelmente isso terá impacto no futuro. E, sem dúvida, que na nossa área, o avanço da educação online, mesmo que seja o que nós chamamos de ensino remoto online, mas vai ter consequências enormes para tanto na visão de alunos, na educação continuada, na educação dos educadores e gestores, e tudo isso tem uma série de consequências. Falando primeiro, vamos falar um pouquinho das instituições, depois um pouco dos aspectos mais positivos, o que aprendemos, depois alguns problemas e depois para onde vamos. Um pouco essa discussão. Eu vejo as instituições educacionais superiores, IES, escolas de educação básica, públicas, privadas, em ritmos e situações muito diferentes. No Brasil é muito complexo, muito desigual, pegou a todo mundo de surpresa, mas tem instituições que, passado o choque inicial, buscaram caminhos. Alguns encontraram esses caminhos mais rapidamente, outros estão tendo mais dificuldades. Então, há uma intensa e desigual aprendizagem das instituições por N razões. Então, na verdade, não se trata de culpar, se trata só de registrar essas diferenças. Temos escolas IES que estavam mais preparadas já para o digital, já vinham trabalhando com metodologias ativas e uso de plataformas no presencial, já tinham, no caso do ensino superior, muitas delas já tinham uma parte também do corpo docente envolvido com atividades à distância, ou com aprendizagem à distância, ou no presencial tinham algumas disciplinas online, enfim, algumas escolas e grupos que estavam mais preparados foram mais rapidamente para o digital. Mais rapidamente não significa que estão fazendo tudo perfeito, mas eles prepararam, alguns grupos que eu acompanhei, prepararam milhares de professores em uma semana, 10 dias, 15 dias, para que eles pudessem atuar online. Então, elas estavam preparadas, e não só os professores, mas todos os processos de comunicação com os alunos, com as famílias, de integração de plataformas com todas as áreas, as plataformas de comunicação em tempo real, com as assíncronas, enfim, tudo isso, algumas estavam mais preparadas. A maior parte das instituições e escolas, principalmente privadas, estão aprendendo um pouco no sufoco, quer dizer, o ensino, que chama-se ensino remoto emergencial, aprendendo em tempo real. Então, muitos professores que nunca tinham dado uma aula ao vivo, online, entraram numa plataforma, seja sozinhos ou em grupo. Tem muitas plataformas live, desde o Hangouts, Meeting, Zoom, enfim, que se popularizou tremendamente nesse período, o Meet, da Microsoft. Então, você tem várias plataformas, mas que muitos tiveram que usar pela primeira vez para dar aula. Muitos professores gravaram também videoaulas, então começaram a gravar e depois atender os alunos em determinados horários. A questão do síncrono e assíncrono, enfim, muitas escolas estão aprendendo como trabalhar. E aqui estamos falando desde educação infantil até a pós-graduação. Então, que eu chamo assim, aprendendo no sufoco, aprendendo um pouco no grito, aprendendo assim, tá? E aí depois vamos detalhar um pouco mais isso. E temos também milhares de escolas
e também de instituições de ensino superior que levaram um susto, ficaram paralisadas, muitas deram férias de 30 dias, fizeram recesso, ficaram numa postura mais defensiva, demoraram para reagir por circunstâncias, e vão aos poucos, na medida que esse confinamento se estende, eles vão adotando agora medidas de diminuir essa defasagem e encontrar algumas saídas. Estamos falando também de redes públicas, de educação básica, estadual, secretarias de Estado, também ensino municipal, universidades públicas em geral, mas também muitas instituições privadas ficaram, principalmente pequenas, ficaram muitas esperando. Então nós temos, quando falamos da aprendizagem, são aprendizagens muito diferentes e as consequências, como veremos depois, também são diferentes. De tudo isso que está acontecendo, o que me parece assim mais positivo, primeiro, essa ideia de aprender a fazer rapidamente. Então, a ideia de que tivemos que tomar decisões rápidas na gestão, na docência, na comunicação com os alunos, com as famílias. Tivemos que adaptar o currículo ao momento. Não é transformar o currículo, não é criar um novo currículo, mas fazer adaptações rápidas para ver o que era possível em cada área de conhecimento ser dado teoricamente. Então, por exemplo, no ensino de medicina, qual é a parte teórica que pode ser dada online, o que pode ser experimentado no laboratório virtual e o que vai ser deixado para determinadas práticas presenciais. Então, decisões rápidas que demoram tempo e que tem consequências. Depois da decisão do que chamaria dessas adaptações curriculares, tivemos também a experimentação contínua, ver o que dava certo. O professor aprendendo, dava uma aula de casa com celular, depois o computador, depois alguma gravação ao vivo. Então, a experimentação, alguma atividade online, principalmente aqueles que não tinham. Isso foi ampliando o domínio das competências digitais de muitos. Alguns já tinham, e esses ensinaram os colegas, e isso criou, primeiro, um compartilhamento maior de práticas, mas também uma gestão mais participativa. Então, todo mundo teve que abraçar a mesma causa, dizer, vamos lá, quem sabe mais um pouquinho ensina quem tem dificuldades. Alguns alunos também foram solicitados a ser monitores, um pouco tutores também nesta mediação. Tem professores que começaram a trabalhar com grupos online e pediram ajuda de alguns alunos para mediar. Enfim, houve muitas aprendizagens positivas. Então, e o interessante nisso aí é a revisão rápida de processos. Quer dizer, isto deu certo, continua. Não deu certo, se muda. Então, não foi uma definição de gabinete que veio de cima para baixo e cada um tinha que fazer sem duvidar. Era o contrário. A ideia de dizer, bom, temos diretrizes, cada um vai aprendendo, vai compartilhando e vamos revendo. Temos também de soluções muito diferentes. Então, aprendemos que, principalmente quem trabalha com redes complexas de ensino, é a união nem tudo se resolve online, nem todo mundo tem acesso online, e internet não é a solução para todos. Então, temos soluções diferentes. De um lado, a explosão de plataformas ao vivo, como vimos, as lives a toda hora, um grande compartilhamento de experiências, de práticas, um pouco mais de domínio da gravação, e muitas soluções tecnológicas para aplicativos para gamificar o Kahoot, para gravar as telas, para fazer uma mediação, para trabalhar em grupos.
e também muitas formas de gerenciar alunos, manter o interesse, manter o afeto, manter um pouco a esperança, muitos grupos no WhatsApp, em outras redes, enfim, Telegram, TikTok, enfim, várias dessas redes. E no caso assim, de secretarias, começa a ser usado a televisão, o rádio, junto com material impresso, para chegar a todos, que esse é um grande problema do Brasil. Nem todos têm banda larga, nem todos têm acesso a dados como a classe média, e temos que atender a todos e não deixar nenhum aluno para trás. Então, o que é positivo é essa ideia de buscar saídas diferentes para atender a todos. Isso é uma coisa que a grande maioria das instituições está tentando fazer do melhor jeito possível e tentando buscar feedback, acompanhando, ter dados para poder monitorar se isso está dando certo, fazer pesquisa com os alunos para ver se eles estão gostando e fazendo ajustes, né? E isso repercute em todas as estratégias de comunicação com alunos, pais, entre professores. Então, essa comunicação institucional, essa comunicação também dos coordenadores, comunicação dos professores, também com as famílias, e principalmente pais, no caso da educação básica. Há um atendimento que chamaria uma comunicação, que é um atendimento de vários níveis, de várias ordens. Um é pedagógico, as dúvidas, as questões, de enviar pouco material, de tirar dúvidas, mas também psicológico, de apoio. Tem muita gente que tem dificuldades, não só crianças, mas também adultos e jovens. Então, há muitos psicólogos, muitas redes de apoio às pessoas neste período. E também há toda uma questão de negociação financeira, de muitas pessoas que já perderam o emprego, pessoas que estão com dificuldades e que estão vendo um pouco como manter, no caso de ensino privado, como manter esse aluno, no caso das instituições, e o aluno também, como chegar a alguns acordos com a instituição para continuar. Do ponto de vista assim, das estratégias mais ativas, a aula invertida, que a gente já vinha divulgando e trabalhando e vendo o que estava acontecendo em algumas instituições e em alguns grupos, ela vai sendo cada vez mais evidente, que significa uma parte do que o aluno pode fazer por conta dele, seja através de vídeos, de materiais prévios ou através de pesquisas iniciais, o aluno vai fazer, e depois, nos momentos online, que de alguma forma nesse momento correspondem aos momentos que nós chamamos presenciais, trabalhar com desafios, trabalhar com situações reais, trabalhar com a apresentação do resultado de pesquisas. Então, essa mistura de metodologias ativas, aula invertida e desafios, ela está acontecendo muito. Também havia uma tendência muito forte, principalmente no ensino superior, do híbrido, e a gente está testando, isso, das consequências, nós veremos do híbrido como uma grande tendência, mas nesse momento o híbrido, estou falando também da mistura do offline e online, saber dosar o que cada um pode fazer no seu tempo e o que vale a pena fazer quando estamos juntos. E também o que estava por trás assim desses avanços e da aula invertida, um avanço nas metodologias ativas, um avanço para trabalhadas online. Tem instituições que estão avançando, não significa que isso seja o normal, mas há alguns avanços no domínio das metodologias ativas online. Isso vai ser interessante para daqui adiante, né? Alguns problemas, assim, um pouco numa comunicação rápida com vocês, e
e depois vendo, estarei disponível para que vocês levantem questões, enfim, vocês me cutuquem e vejam se isto faz sentido e também o que eu posso ter evitado, mas alguns problemas que listei aqui, que não são problemas simples e que vale a pena ressaltar. Algumas IES, diria bastantes, ainda há um foco excessivo em fazer tudo igual, sabe? A transmitir conteúdo, focado muito no conteúdo. Alguns têm pouca interação. Eu vi muitos professores em algumas universidades públicas que gravaram vídeos, postaram, mandavam fazer exercícios, mas no fundo era pouca interação, davam aula, um pouco aula como está acontecendo nesse momento, que significa alguém falando, e pouca participação, enquanto outros faziam uma maior participação. Muitos não aproveitam todo esse potencial de experimentação que tem no online. Ficaram tímidos, ficaram só fazendo o básico e com muito pouca criatividade, uma coisa assim que eu diria que é mínima. Um outro problema sério é a desigualdade entre escolas e também a desigualdade que isso não é por estar online. A desigualdade brutal do Brasil se reproduz assim nos problemas. Tem pessoas que têm acesso, tem pessoas que têm tremendamente dificuldade de acesso, tem pessoas que nesse período estão trabalhando enquanto os outros estão em casa. Tem, de qualquer forma, para os que já têm muito, eles têm mais oportunidades. Então, quem quer fazer cursos online, cursos avançados, enfim, tem muitas oportunidades e, já um pouco apontado há pouco, dificuldades maiores na gestão dos diversos sistemas de educação pública pela complexidade, pelo tamanho e, ao mesmo tempo, aqueles que já têm uma necessidade, por exemplo, lá no Amazonas, o fato deles estarem com acesso remoto sempre, difícil conexão, eles têm aulas através de satélite, com alguns mediadores locais. Então, eles já tinham um sistema adaptado para o online e eles estão aproveitando toda essa iniciativa. Agora, no estado de São Paulo, começa a se usar dois canais de televisão, da TV Cultura, para transmissão de aulas, com uma mistura de plataforma digital e para muitos alunos entregar materiais impressos. Então, tem uma mistura do impresso, da televisão e das plataformas online. Então, essa mistura na prefeitura, aqui em São Paulo também, parte-se do impresso e depois se usam outras estratégias digitais. No Paraná tem o uso de televisão, também plataformas digitais e impresso, um pouco essa mistura. Então, são problemas difíceis de equacionar, mas já são iniciativas que aos poucos vão se estruturando. Então, esses grandes grupos públicos demoraram, pela complexidade, se prepararam um pouco mais tempo, normalmente deram umas férias, e agora, vendo que a coisa demora mais, eles estão organizando processos. Há uma grande preocupação em como avaliar este período. Primeiro, avaliar neste período, significa como avaliar online o que está acontecendo. Tem pessoas que estão registrando o que os alunos fazem, a participação, mas não dá para generalizar. Tem uma parte dos alunos que não conseguem fazer no mesmo ritmo, nem do mesmo jeito, e
como avaliar tudo isso depois, ou seja, como avaliar as diferenças de aprendizagem que haverá entre os mesmos alunos, entre grupos, o que precisará repor, o que precisará ver que avançou. Então, esse momento de avaliação ele é crucial, mas o importante agora é que tudo que nós estamos aprendendo ele vai ter um grande impacto para o que vem depois. Então, eu não vejo isso como um problema negativo, mas vejo como uma questão importante. Já está por trás de tudo que eu falei a infraestrutura desigual, tanto de acesso como de custo, embora tenha havido iniciativas muito louváveis de todos, de procurar que os alunos tenham acesso. Eu vi instituições fazendo comodato com os alunos, emprestando computadores, enfim, também com as operadoras, oferecendo uma série de pacotes para os estudantes, principalmente na área pública. Enfim, temos uma série de questões de infraestrutura desigual, mas a questão é como não deixar ninguém para trás num país tão desigual. Então, esse é um grande problema e que é insolúvel, né, neste momento. O problema também é de oferecer alternativas diferentes. Alguns desenharam assim modelitos e não trabalham e muitos se encantaram com o online. E quem tem mais domínio usa muitas as plataformas, soluções digitais, mas tem muitos alunos que estão desatendidos e que não estão acompanhando, e tem alunos também que estão um pouco perdidos, estão, enfim, preferindo, não estão muito motivados para aprender, mas a maior parte das iniciativas, pelo que eu vejo, estão dando bastante certo. Algumas consequências de tudo isso, claro que essas consequências temos um pouco a curto prazo e a longo prazo, mas eu vejo assim, primeiro estamos num período, dependendo da duração de todo este confinamento, e vemos que não é curto, apesar de que temos uma série de tensões políticas, enfim, de cidades grandes como São Paulo, que tem uma complexidade maior para sair do confinamento, porque estamos ainda não estamos no pico da crise, e ao mesmo tempo a necessidade de trabalhar, enfim, então teremos um período forte de ajustes em todos os campos. Isso está claro, em todos os países, mais ou menos, isso está ficando também evidente. Um empobrecimento maior do que nós já tínhamos dentro da desigualdade, mas sempre sobra para os mais pobres. Teremos que encontrar, diante desse empobrecimento, pelo menos durante um tempo, enxugar custos, fazer uma gestão melhor econômica de processos. Isso vai ser importante. Então, não estou falando já de mudar o modelo, mas tudo que for possível de corte de custos, e as instituições, em parte, estão aprendendo hoje que a gestão bem feita, usando essas plataformas, integrando áreas, isso também reduz custo. Então, teremos que fazer renegociações, isso está claro. Depois virão fusões, isso é uma consequência mais no médio prazo. Quer dizer, fusões pode ser primeiro colaborando, um pouco uma instituição mais com outra, compartilhando alguns projetos, enfim, fazendo assim alguns ajustes, mas no médio prazo, sem dúvida, nós teremos muitos pequenos não aguentando a competição. Eu sei que isso ainda não dá para
generalizar, mas pelo que eu estou observando, não só aqui, mas em todos os países, haverá, já vinha isso como uma tendência, assim, de grandes grupos realmente começarem a oferecer, perto de onde você está, soluções muito interessantes e que para algumas escolas e universidades pequenas vai ser difícil, se não se readequarem muito, sobreviver. De qualquer forma, as consequências mais visíveis são modelos de gestão mais enxutos, está claro. Um pouco mais adaptados, personalizados, significa que o aluno vai ter mais escolhas no currículo, vai trazer coisas que ele pode fazer em outros lugares, em cursos online, no seu trabalho, trazer um pouco as competências que ele pode desenvolver também para um currículo que não precisa ser tão igual para todos. Então, esse currículo mais flexível, que já é uma tendência, isso vai ser muito mais destacado. A busca de economia de escala em todas as universidades, elas no presencial e no EAD havia muita diferença no Brasil. Vamos chegar a uma baixa de custos no presencial, com modelos híbridos, e um EAD que aos poucos tem que ter mais qualidade, portanto, que os custos terão que ser um pouquinho maiores. Então, há uma aproximação dentro dessa economia de escala dos modelos. Essa incorporação do digital, ela vai ser muito mais ampla, que não é só usar atividades durante as aulas, senão que toda instituição, ela tem processos de gestão compartilhada, tudo pode ser resolvido também, muitas reuniões, bancas, tudo isso que em parte já fazíamos antes, mas que ainda exigíamos que tudo fosse no presencial. Uma parte disso vai ser bem mais feito da forma digital. Então, esses modelos híbridos, presencial, digital, elas vieram para ficar. Os alunos estão aprendendo que eles podem também ir muito por sua conta, e o professor também pode trabalhar com pequenos grupos, pode orientar, pode ser mentor, pode ser mediador. Então, há muitas mudanças nas formas de ensinar. O conteúdo não precisa ser explicado em sala de aula, o professor pode gravar ou usar conteúdos e deixá-los disponíveis e depois trabalhar com atividades ricas de aprendizagem. Isso, sem dúvida, que isso vai ter um impacto. Do ponto de vista, assim, um pouco das instituições, é a busca de novos mercados, nichos, através de cursos, novas receitas, parcerias, exploração enfim, nichos desde a educação até os 2 primeiros anos, até a educação contínua, a educação para os mais idosos, enfim, você tem inúmeras possibilidades, nanocursos, cursos de curta duração, de certificação rápida, usando plataformas inteligentes que avaliam o que você já sabe e de alguma forma monitoram o que você precisa. Então, há um impacto grande da tecnologia nesse novo fazer, buscando resultados, buscando ampliação de mercado e buscando adaptar-se mais às necessidades de cada um. Então, teremos muitas inovações e transformações em todos os campos, mas estamos falando da educação, em todos os segmentos, da educação básica, superior, pós-graduação, educação de adultos, educação continuada, mas em ritmos diferentes, isso sem dúvida. Há grupos que sairão muito fortalecidos, aqueles que dominem que realmente tenham universidades ou escolas
bem digitalizadas no sentido amplo, metodologias ativas, currículos assim bem interessantes, atraentes, uma comunicação grande com a sociedade, trabalham com projetos reais, o crescimento de modelos híbridos e do online mais ativo. Então, haverá muitas soluções que hoje estão em pequena escala, estão se preparando, e eu vejo que vão ter um grande impacto. E as instituições que avançaram na gestão, eles têm esses currículos mais integrados, personalizados e flexíveis e fortemente digitais, focados em competências, são as que vão sobreviver a longo prazo. Significa, aquilo que já vinha se vendo, ele vai acelerar com muito mais força, né? Temos sempre esse grande problema da desigualdade e equidade. Essa desigualdade, oferecer as mesmas oportunidades para todos, e equidade, adaptar essas oportunidades para pessoas que têm perfis diferentes, pessoas que têm condições diferentes, que têm ritmos diferentes, então, que têm necessidades diferentes. Então, como diminuir essa desigualdade em períodos de recessão que virá e de reorganização do sistema. Então, não é fácil, mas ao mesmo tempo esse é o nosso grande desafio, de atender a todos. O papel dos professores, ele é essencial, mas os professores competentes nas suas áreas de conhecimento, professores que aprendem rápido, que colaboram, que são criativos e que têm também um perfil de mentores que orientam, eles vão ser cada vez mais valorizados. Mas os professores que são aqueles que não sabem sair um pouquinho do PowerPoint, que ficam um pouco dentro sempre do previsível, que eles trabalham só com roteiros, eles poderão ter menos importância a médio e longo prazo. Então, o professor é fundamental, mas esse professor vai ser apoiado fortemente também por todo esse conjunto de materiais e soluções que nós teremos cada vez mais disponíveis. Então, os momentos presenciais, sejam fisicamente ou sejam presenciais online, eles são muito preciosos para perdê-los só com transmissão de conteúdo. Podemos ter algumas aulas magnas, aulas expositivas, isso sem dúvida sempre trazer grandes especialistas, isso é um grande enriquecimento. Mas a aprendizagem mão na massa, aprendizagem maker, aprendizagem por experimentação, aprendizagem em times, isso sem dúvida que precisa de professores extremamente competentes e atraentes. Queria deixar para vocês, assim, primeiro um curso assim de tecnologias, metodologias, como ensinar online, um pouco venho desenvolvendo com a professora Dênia há alguns anos, e que vai estar atualizado, e que ele vem mão na massa e bem participativo, e que ele pode ser feito pessoalmente ou institucionalmente, como uma das, enfim, formas que eu tenho, assim, que venho desenvolvendo essas competências digitais, mas também com aprendizagem ativa. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tenho procurado ensinar, acompanhar, desde muito tempo em que eu vim, assim, eu aprendi a ir para o digital no sentido amplo, primeiro com a criação da Escola do Futuro, quando chegou a internet, a ideia de pensar o futuro, mas depois, quando fui para online, foi algo muito menor do que nós temos hoje, mas foi uma greve de professores da USP, quando eu estava tentando um modelo híbrido, em que os alunos vinham uma semana sim e outra não na USP.
E como teve essa greve que durou 3 meses, o que era para ser híbrido terminou sendo totalmente online. Então, no começo da década de 90, numa crise bem menor do que essa, eu fui aprendendo a ir no online e ver que ele funciona e que é interessante. O que me enganei era que eu imaginei que em pouco tempo, em uns 20 anos, já estaríamos todos muito mais avançados. Talvez agora, com todo esse impulso, possamos ir um pouquinho mais para online. Estou revisando meu blog, vai ter outra cara nesses próximos dias, mas ele trabalha com essa ideia da educação transformadora, a ideia de transformar pessoas, primeiro, a educação que transforma. É a educação que transforma não só os estudantes, mas nos transforma, por isso que é ativa. E ele nos transforma porque ela está dentro dessa visão ampla de aprender ao longo da vida, de aprender com uma vida que vale a pena, aprender a equilibrar tudo, aprender a ter bem-estar, aprender com propósito e aprender a realizar-se em todas as dimensões possíveis ao longo da vida. Então, venha trabalhando um pouco essas questões, você tem aí alguns textos, pretendo publicar um livro nessa dimensão, estou numa fase já bastante avançada sobre essas transformações e, ao mesmo tempo, como fazer isso de uma forma realmente que faça sentido. Então, eu quero agradecer a vocês, né, professores, gestores que estão tendo assim a paciência de me ouvir, primeiro por incentivá-los, primeiro por ouvir-me, depois por estar aqui, depois porque vocês queiram ser educadores, para que continuem os desafios, para que não esmoreçam apesar das dificuldades e para que percebam que temos um papel fundamental para transformar as pessoas, para torná-las pessoas que acreditem em si e que colaborem também para melhorar, primeiro, a vida de cada um e melhorar a vida de todos, se transformar nosso país em um país mais justo, mais equitativo e mais feliz e realizado. Então, essa é a minha pouco visão. Estamos em crise, estamos aprendendo, tem consequências, mas as consequências também estão, de alguma forma, ampliando algo que está acontecendo no mundo. A ideia de que tudo se mistura, os processos são extremamente rápidos, vamos ter que aprender mais rápido e que temos que oferecer às crianças e aos jovens, dar muita esperança, muitas possibilidades, torná-los mais protagonistas, ouvi-los mais, partir de onde eles estão, enfim, mil questões que não deu tempo de abordar nesta comunicação, mas que fazem todo sentido. Transformar as escolas em comunidades de aprendizagem, fazer escolas vivas, menos prédios e muito mais comunidades de compartilhamento. É isso que eu desejo e espero que possamos sempre estar juntos, e estou aqui para o que vocês quiserem, tanto nas perguntas como depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, poder entrar em contato comigo. Muito obrigado, um grande abraço para cada um de vocês.